A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, tudo bem? Aqui, 30 de julho de 2026, quinta-feira. Previsão do tempo hoje tá calma, né? Porque ontem... então parecia que ia chover ontem, né? Choveu bastante. Mas ventou pra caramba em outros estados. Rajadas de vento. Medo. E nós estamos aqui para mais um programa, mais histórias, mais temas de interesse de você que está nos ouvindo aí. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste romance, Um Brinde ao Nada. E aqui é um canal literário, é um canal de livros, a gente abre falando de livros, olha. Anotações de A a Z, do Cláudio Augusto, esse aqui. Noia Biluz e a Curadora dos Cabelos Vermelhos, do Val Rocha. Sexo e Morte no Hotel Renascença, Pedro Cadina, que esteve aqui semana passada, quando lançou este livro em Sorocaba. E temos aqui também André Tolentino, com Direito Civil e Processual Civil. Um dos livros que ele tem aqui, nós vamos falar também dos outros livros. E é o convidado especial de hoje, André Tolentino, advogado e escritor. Tudo bem, André? Tudo ótimo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. De volta. Obrigado. De volta porque é a segunda vez que ele vem aqui. Não, na verdade ele já pode pedir música, que é a terceira. Terceira porque e o André... em outra ocasião ele também... Não, o André é um dos poucos convidados, um dos raros convidados que veio na versão beta do Pensa Comigo, que foi a versão antes do estúdio. É verdade. O celularzinho lá, tudo que foi antes do estúdio. E foi aí a terceira vez que o André Tolentino tá aqui. E a última vez o programa não era ao vivo ainda, Araújo. Não era. Então... Araújo, foi perguntar um negócio. Por que você demorou tanto pra chamar o André aqui de volta? Porque... Você sabe que eu não tenho paciência, né? Porque tudo acontece ao seu tempo. O Araújo tem muita paciência. Acho que em Provérbios que diz isso. Há um tempo para todas as coisas. É pastor ainda. Eu frequentei muito igreja na infância. E você sabe que meus pais eram evangélicos, eu ia direto na igreja. Sabe que eu sou meio sem paciência, tanto é que eu nasci de 7 meses, André. É mesmo? Eu queria vir logo à vida, eu lembro dessa época, eu nasci de 7 meses, não de 9, então eu queria vir rápido, eu sou assim, não tenho paciência. Tava louco para vir ao mundo, para conhecer esse mundo. Tava com muita vontade de vir ao mundo. E aí, como todo mundo faz, a maioria dos bebês, né, veio e chorou. Dizem que é porque se arrependeu. Eles ou se surpreendem com esse mundo. Tem que respirar, tem que fazer um monte de coisa, tem que... Dá trabalho. Dá trabalho. Então... E aí, Lucas, quais são os seus outros recados? Eu queria aproveitar aqui a turma, convidá-los a seguirem nossas redes sociais, Pense Comigo no Estúdio 48, se inscreva, comenta, compartilha. Ô, turma, eu vejo que vocês engajam lá no Pense Comigo, vocês curtam, vocês comentam, é muito legal o engajamento, mas falta uma coisa para vocês, uma coisa muito importante pra gente aqui, é vocês seguirem nosso Pense Comigo no Instagram, se inscreverem no estúdio, é muito importante vocês seguirem, eu sei que vocês gostam, no TikTok também o Pense Comigo, eu sei que vocês arrastam lá pra cima, lá, vê o vídeo, vocês gostam do vídeo, vocês curtam, vocês comentam, mas falta seguir, pessoal, seguir é muito importante pra gente, é como se fosse oxigênio pro Pense Comigo nas redes sociais, então siga a gente e bora pra mais um programa Pense Comigo, então não se esqueça, pessoal, segue a gente lá. Lucas, vamos começar lendo o perfil do André Tolentino, para conhecimento de quem está nos vendo. Que tem muitas coisas aqui, viu, Araújo? André Tolentino, advogado especialista em direito civil e empresarial, escritor, membro da Academia Sorocabana de Letras, do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, membro da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, curso de extensão em Astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente da comissão OAB Vai à Escola. Caramba, hein? Faixa marrom em Kung Fu. Aí sim, André, parabéns, hein? Não, legal, vamos conversar, é um prazer, agradeço novamente pelo convite. É a terceira vez, então eu vou pedir música mesmo. É a terceira vez. Toca aí depois, Taca a Mãe pra ver se quica. Lembra dessa? Hot dos anos 80? É bom, depois vocês escutam. Agradeço bastante aqui a presença, a gente vai falar de vários temas, então a gente estava até brincando aqui no início. Quem assistiu o programa completo
vai achar que a gente usou alguma coisa para falar de tanto assunto diferente. Mas eu acho que depois vocês vão ver que tudo isso tem uma relação entre si, né? O conhecimento, né? Ele tem sempre uma relação que nos cortes depois dá pra gente tratar aí de uma forma mais individual a respeito de cada um desses temas. Obrigado pelo convite. Com base no que você acaba de falar, eu acabo de pensar também o seguinte: o mundo da gente, a rotina, é cheio de muitos gatilhos, no sentido de atenção em tanta coisa diferente, né? Desde que a gente acorda, a gente se preocupa com a previsão do tempo. Aí daqui a pouco você ouve uma notícia, os Estados Unidos bombardeou o Irã. Aí daqui a pouco a economia e a política e mais um escândalo. E aí você tem que atender um cliente. Você tem que, depois você liga a TV lá, ventos de 100 km por hora destelham casas, derrubam prédios. E aí acontece mais uma notícia triste em várias áreas. Acontece mais um feminicídio que derruba o emocional da gente, por exemplo. É um problema da vida moderna também. E aí alguém mente, alguém diz a verdade, alguém diz... Já percebeu que a nossa cabeça, a nossa atenção, a nossa emoção é totalmente absorvida por diferentes coisas e por coisas, contradições, inclusive. E a gente precisa se situar no meio de tudo isso e precisa trabalhar, levar uma rotina. É complicado isso. Como é que você consegue se equilibrar no meio de tanta coisa, tanta notícia e tantas novidades e surpresas boas e ruins? Mas da onde você tirou que eu consigo me equilibrar no meio de tudo isso? Porque o que a gente está vendo hoje, Carlos, é que nós vivemos uma verdadeira pandemia, ou no mínimo uma epidemia de doenças mentais, né? De doenças emocionais. E essas questões que vocês estão trazendo têm totalmente a ver com essa questão. É claro que tem várias questões envolvidas, né? Que vai desde a alimentação, falta de exercício físico, a escala de trabalho, né? A jornada de trabalho. Tem que sobrar tempo até para ir para academia. Tem que ir pra academia. Se você não vai na academia, você tá errado. Se você não come direito, você tá errado. Se você não posta ali todo dia alguns stories, você tá errado. Então hoje a gente é bombardeado com muita informação. Porque hoje a gente tem informação do mundo todo na palma da nossa mão. E é muito rápido. Não dá tempo da gente digerir, da gente, entre aspas, curtir o luto, às vezes, dessas notícias tristes, às vezes arrasadoras, e num momento você está vendo uma notícia terrível, que deveria mexer mais conosco, né, por dias, e em seguida você já está vendo uma notícia engraçada, ou você já está com ódio de um político, ou você já está morrendo de amores por outro, e isso não dá tempo para nós digerirmos essa informação enquanto seres humanos. Então essas são, sim, questões no qual nós precisamos nos blindar, saber nos blindar emocionalmente para evitar com que isso realmente mexa conosco, com o nosso emocional, e a gente possa preservar aí, minimamente a nossa saúde mental, né? Daí porque, muitas vezes, isso leva a uma normalização essa que não seria esperada, mas as coisas acontecem de forma tão frequente, contundente e veloz, que essa falta inclusive de tempo, de condições de processar tudo, não tem condição, senão você não vive. E a política vem se utilizando muito disso, inclusive, de todos os meios, de nos bombardear com informações, às vezes trazendo para o debate político questões de moralidade, questões de sexualidade, de gênero, que não tem absolutamente nada a ver com a política, e isso é inserido ali na política justamente para mexer com o nosso emocional, fazendo com que o nosso racional fique ali num segundo plano. Parece que lá vale tudo para tentar ganhar. Para chamar atenção, né? E aí a gente tem os políticos tiktokers, que a gente sabe muito bem de quem eu estou falando, mas eu não vou citar nomes de fruta. Mas a gente entende, então, que isso é muito comum e cada vez mais no meio político, de se tentar mexer com o nosso emocional para evitar com que a gente use o racional. E isso acontece muito e a gente tem que tomar muito cuidado. E tudo isso agravado e impulsionado por muita mentira. Muita fake desinformação, distorção, manipulação, o que vira um terreno hostil em todos os sentidos. Não, isso faz... Uma situação e um cenário de guerra nas relações humanas de poder. Não, isso faz você pensar o que é verdade, o que é mentira. Porque é tanta fake news, tanta coisa, você não sabe mais o que é fato e o que não é fato. Matrix. Lembra? Você entra num mundo paralelo, né? Sim, sim. E tem muita gente vivendo nesses mundos paralelos e a gente precisa sempre fazer essa nossa introspecção. Eu tomo muito cuidado
com o que eu acredito. Volta e meia, pelo menos uma vez por semana eu paro um pouco para pensar, mas será que eu não tô errado? Será que eu não tô fazendo parte aqui de uma bolha, eu não tô sendo manipulado também? Então é muito importante nas ciências, na política, naquilo que a gente acredita, a gente volta e meia passar tudo isso novamente por um filtro para ver se realmente a gente também não tá apontando o dedo para quem tá nessas bolhas e às vezes a gente também não faz parte delas, né? E a partir disso, lembrando que você é advogado, o curso de direito, a área do direito, ela ajuda a gente a alicerçar uma gama de conhecimentos para você lidar com essas coisas, não? Eu acho que pouco. Eu acho o mundo jurídico, ele nos dá muito poder argumentativo. E aí, às vezes, a gente usa para o mal esse poder argumentativo, porque é dever nosso, né, do nosso cliente que está pagando a nossa conta, né, a nossa viagem, o nosso ganha-pão. Então, às vezes, a gente é treinado e a gente se especializa no debate, na argumentação. Então, o campo jurídico é um campo que me lembra muito mais os filósofos pré-socráticos, que treinavam simplesmente a retórica, né? A discussão pela discussão, o debate pelo debate. Então, eu acho que o campo científico, e aí a gente falou um pouquinho sobre a formação e o hobby, a curiosidade que eu tenho pela astrofísica, eu vejo que o pensamento científico de nos guiar para onde a verdade nos leva, e não a gente ter pré-condições definidas. No direito, a gente tem já um pré-julgamento. Eu vou defender o meu cliente. Não importa a prova que aparecer, não importa o que está ali, eu vou defender o meu cliente, eu vou criar uma narrativa em cima daquele fato, em cima do que tem ou do que não tem de provas, para tentar enfiar goela abaixo a minha conclusão. É uma conclusão que eu já tenho, que eu vou tentar vender para o juiz ou para a sociedade como um todo. Já na ciência, não. Na ciência, eu preciso seguir o caminho que a ciência me leva, o caminho das evidências, sem uma conclusão prévia, para que eu possa, então, por meio da verdade, por meio de testes, né, por meio do processo científico, chegar realmente naquela conclusão que muitas vezes não é aquela que a gente esperava. E até a ciência pode ser usada para o mal também. Com certeza, temos aí. São ferramentas, né? O martelo, ele pode ser usado para você pendurar ali um quadro bonito na sua sala ou para você quebrar a cabeça de uma pessoa. Então, quando a gente fala de ferramentas da bomba atômica, das grandes armas, né? A gente fala de ferramentas que, infelizmente, estarão à disposição do ser humano, seja para o bem ou para o mal. Alimentos, mas também a faca. Tem os dois sentidos, né? Sim. Inclusive, e várias outras ferramentas. Eles usam a ciência até para criar os mundos paralelos, criar as fake news, isso é muito perigoso. Ainda no campo do direito, eu tinha uma parente já falecida, que era advogada, e eu tinha com ela conversa sobre o campo do direito, que eu gosto muito. Uhum. Ela deu um nó na minha cabeça no dia em que ela falou para mim que nem a prova é absoluta, é definitiva. Até porque a prova pode ser manipulada. É relativa. A prova, se a prova não nem sempre prova o que se pretende provar, então onde ficamos? Porque a prova ela pode ser implantada. Eu lembro que me deu um nó na minha cabeça isso. A prova ela pode ser implantada, ela pode ter criado uma prova e colocado lá. Hoje a gente está com... Eu vou puxar aqui um tema, Elefante Sandro, aqui da cidade de Sorocaba. É um tema bem polêmico e bem controverso, né? A gente está vendo muita discussão a respeito disso. Pessoas que defendem a transferência dele para o santuário de animais, dizendo que aqui as condições são ruins, né? Onde ele é deixado e tal. E outros dizendo que não, que ele tem que ficar aqui, que as condições são boas e tal. E o processo judicial, muito pouca gente foi lá olhar. É um processo judicial com mais de 3.000 páginas, com muita prova. Em primeira instância, né, o juiz decidiu pela transferência do elefante. Em segunda instância, agora, o tribunal foi unânime também pela transferência. E ali nós temos várias provas e várias perícias que foram realizadas ali no local. E os peritos, as provas foram praticamente unânimes no sentido de fazer a transferência. A gente pode discutir, mas ele tem uma certa idade, tal, mas isso tudo foi discutido no processo. Porém, mesmo assim, aí é levantado, opa, mas será que esse perito, ele era isento? Porque ele trabalhou lá no local, será que ele era isento ou que ele não era isento? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Então, mesmo quando a gente tem prova, mais de 3.000 páginas discutindo aquela questão, ainda assim, em muitos casos, ainda está aberto para discussão, ainda está aberto para o debate. E hoje, nesse período de pós-verdades, a gente encontra, às vezes, vídeos com políticos
às vezes ali ensinando como pedir propina. Ah, você manda ali as verdinhas dentro da caixa de sapato, e aí a gente pede, manda aqui um sapato número 42, tá na cara, a pessoa tá falando aquilo. Mas mesmo assim, o fã-clube cria uma narrativa. Não, mas ele tava brincando, aquilo não foi sério, aquilo foi... Passa pano. É isso, infelizmente, que a gente mais vê. Não adianta, você pode esfregar a prova na cara das pessoas, que se a pessoa não quer acreditar, ela não vai, ponto final. É que nem quando a pessoa torce para um clube, assim, não adianta, o clube fez isso, fez aquilo, ela não vai deixar de torcer pro clube. Mas a gente precisa entender o que é hobby e o que é vida, né? O que é assim, seriedade. Tipo, vamos supor, o clube, se acontece alguma coisa, isso não muda na vida da pessoa, na vida de um país. Agora, na questão da política, isso muda totalmente. É muito importante a gente ter temas pra gente discutir, bater boca, mesmo que a gente não entenda nada. É uma delícia. Eu, na época da Copa do Mundo, eu discutia a escalação do time de Marrocos, não entendo porcaria nenhuma, nem sou São Paulino, vou entender de futebol. Então, é muito comum, né? E é muito importante nós termos temas que sejam o nosso hobby, uma música, ou um time de futebol, tal, essas questões pra gente simplesmente passar o tempo, né? Estudando, né? Ou batendo boca, discutindo, só pelo prazer. O que a gente não pode fazer é utilizar da ciência, da política, desses temas que são tão sérios e caros para as pessoas para fazer esse tipo de brincadeira, né? Esse tipo de jogo. Sim, de fã-clube. Vou aproveitar aqui também, o nosso fã aqui, Marcos Latino, muito obrigado. Mandou as mensagens aqui, mandando um abraço para todos nós aqui. Tempo não é somente dinheiro, mas sim, tempo é vida. O mundo jurídico nos deixa louco também. Muito cuidado. E para quem usa para o mal, é pior ainda. Razões finais que podem mudar a vida de muita gente. Valeu, muito obrigado pelas mensagens. Marcos Latino, grande Marcos Latino, está sempre aqui com nós, aqui assistindo o Pense Comigo, mandando mensagens. Muito obrigado. O Marcos Latino, Marcos Brizola, vocês precisam chamar ele aqui. Ele é um cara formado em Direito também, é advogado, sim. E ele tem aí uns posicionamentos muito polêmicos. É interessante para tomar uns haters, para tomar umas xingadas, é legal. Chama o Marcos para vir aqui, bota ele para falar aí desses temas, principalmente questões trabalhistas, que ele faz também, além de ser advogado, ele faz um trabalho a respeito do trabalhismo muito bacana, muito legal. Abraço, Marcos. Você já foi alvo de haters? A propósito de você ter citado, já foi alvo de haters? Já. Vocês também, com certeza. Já teve gente que veio aqui eu todo dia. Xingar você. Que delícia, né? Dia. É bom saber que tem gente eu uso perdendo tempo com a gente. Aquele ditado lá, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Nós tivemos aqui, na cidade de Sorocaba, não sei se vocês acompanharam há pouco tempo, a mudança do brasão de armas da cidade de Sorocaba, né? Nós tivemos, por conta de algumas questões de heráldica, se quiser a gente se aprofunda um pouco mais a respeito desse tema. Mas eu fui um dos que fiz a assinatura do pedido das alterações no brasão por conta de alguns erros, algumas questões de atualização heráldica, que não só Sorocaba, mas muitas cidades, cidade de Santos, de Campinas, de Petrópolis, a maioria das cidades estão fazendo ou já fizeram também essa atualização ali em alguns símbolos que têm um significado e que foram deturpados ali no início tal, e que agora estão passando por essas alterações. E aí nisso, toda vez que saiu alguma matéria nos jornais aqui da região, o que eu era chamado de vagabundo, cara, não tá escrito. Até hoje eu escuto muito, até em casa. Eu não tô com tempo para lavar louça, não tô com tempo para jogar o lixo, levar o lixo para fora. Mas para mudar o brasão, você tem tempo, né? Então, sempre que sai uma notícia a respeito dessa questão do brasão, eu acabo recebendo hater. Colocou na TV. Então, esse é o brasão atual. Agora que Isso. Essa é a mudança. Esse que tá aqui é já com a alteração, né? O que mudou pro antigo? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse já não era o primeiro brasão da cidade de Sorocaba. Existia um brasão anterior ainda, que trazia ali algumas mulas, o morro do Araçoiaba, e trazia a inscrição que era Festina Lente, que é muito interessante, que significa apressa-te devagar, o que era dito no brasão anterior. Depois veio o brasão de 1925, que foi desenhado pelo Adolfo de Tuné, e que tinha ali alguns erros, e eram alguns erros que já eram discutidos há muito tempo pelo Instituto Histórico, pelo Instituto Histórico de Sorocaba. Isso. Coloca aí essa primeira imagem.
Esse era o brasão oficial aqui da cidade de Sorocaba. Quais eram os erros de heráldica? Em primeiro lugar, a coroa, a mural. Vocês estão vendo ali que tem uma coroa mural. A coroa mural, ela simboliza as cidades. Isso porque a Europa era muito comum as cidades terem, né, os muros, né, que fortaleciam a cidade. A coroa mural dourada simboliza capital. E a cidade de Sorocaba trazia essa coroa mural dourada, que simbolizava a capital. A cidade de São Paulo, que é a capital do estado, fez essa mudança contrária. Eles tinham essa coroa mural em prata e agora é em dourado, porque é a capital do estado. A cidade de Campinas, entre outros municípios, fizeram também essa alteração, passando do dourado para o prata, como ficou aqui na cidade de Sorocaba. Outra questão, também na coroa mural, vejam que tem 3 torres aparentes. Sim. Tem 3 torres aparentes. 2 do canto são metade, né? Uma aparente, e aí a ideia é que tivesse outra atrás. Essas 3 torres simbolizam uma aldeia. Elas simbolizam uma aldeia e não uma cidade. Então agora, depois dessa alteração, foram colocadas 5 torres aparentes, simbolizando uma cidade e não uma aldeia. Então eram questões de heráldica, que é algo que não estudamos muito aqui no Brasil, mas que vem uma tradição europeia que tem um estudo. Cada símbolo, cada desenho, ela representa algo muito mais histórico, muito mais memorial para o município. Então, foi feito no ano, né, em 2025, nos 100 anos de comemoração do brasão, foram feitas essas alterações, assim como outros municípios. Então, não foi uma inovação só da cidade de Sorocaba. Muitos municípios estão fazendo essa alteração. Lembrando também que no nosso pedido, por parte do Instituto Histórico, tem ali a solicitação para que não seja feita toda a alteração de uma vez, trazendo custos, né, para o município, para que sejam feitas alterações conforme for necessário pela substituição natural das bandeiras, das placas, enfim. Então, quando rasgar a bandeira, quando um objeto tiver de ser substituído, é que será substituído pelo brasão novo, para que não tenha custos. Não vai jogar tudo fora e mandar fazer tudo de novo, que traria um custo muito alto, né, para o poder público. Então, essas alterações serão feitas gradativamente com o tempo. Aí tirou o chifre também do unicórnio. Foram substituídas também, vocês podem ver que foi incluído ali a locomotiva. Então, a cidade de Sorocaba, ela tem várias simbologias. Uma delas é com relação aos bandeirantes, que está representado ali pelas armas, né, no centro do brasão. Nós tivemos o período dos tropeiros, e aí, por isso, na época, inicialmente representado aqui pelos unicórnios, mas agora pelos cavalos heráldicos, foi substituído a figura, e aí foi uma substituição sutil. Ah, mas só tirou o chifre, mas são 2 animais diferentes. Um é um animal mitológico, cuja mitologia não pertence ao Brasil. Sim. E então, nas discussões, nos debates, a ideia foi o seguinte, é o único animal que realmente existe, é o único ser vivo representado no brasão. Por que não trazer o animal mesmo, que é o ser que deu o seu sangue, que deu o seu suor, que realmente morreu, muitos deles, né, para o desenvolvimento do local. Então, por isso, a substituição de um animal mitológico, né, no caso do unicórnio, pelo cavalo heráldico, simbolizando a força, a coragem e os tropeiros na nossa região, tendo também ali o acréscimo da locomotiva, por conta dos 150 anos também comemorados no ano passado da Estrada de Ferro Sorocabana, tão importante aqui para o interior do país. Ou seja, tudo isso, todos esses detalhes formam a identidade de Sorocaba, então o brasão é um dos elementos da identidade local, não é? Sim, sim. Então daí esse cuidado, e tem aquela frase lá embaixo também, ProUna... O que quer dizer? ProUna libera pátria pugnave. Pugnave. Também é uma expressão do latim, né? Que significa por uma pátria livre lutamos. Lutamos por uma pátria livre. É isso que tem no nosso brasão de Sorocaba e que será mantido também aí nesse novo Então o André foi o grande responsável pela mudança. Um dos. A cidade de Sorocaba, nós temos aqui o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui da nossa cidade, que foi criado, né, fundado pelo padre Castanho, padre Aloísio de Almeida, patrono da história de Sorocaba, e hoje o presidente desse Instituto Histórico é o professor Adilson César, que já é presidente do Instituto há
quase 40 anos ou mais. E ele é um dos maiores especialistas em heráldica do Brasil. E ele é daqui da cidade de Sorocaba. E ele já fala a respeito dessa questão do brasão já há décadas. E outros municípios já fizeram essa mudança do brasão, inclusive baseado nos estudos dele. E a sua cidade, a cidade de Sorocaba, ainda convivia com esses erros de heráldica. A única coisa que eu fiz é botar fogo nele. Ouvindo ele falando, eu levantei o dedo. A gente fala sobre isso faz tanto tempo. Vamos fazer o pedido? Vamos. Colocamos lá, fizemos o pedido, assinamos, recolhemos a assinatura de alguns historiadores, um pessoal daqui de Sorocaba, apresentamos ali na Câmara, acompanhamos, né, o seu desenvolvimento, votaram e maravilha, dá para fazer. Acho legal isso, é algo que para muita gente pode soar como uma inutilidade, mas isso prova como, em primeiro lugar, não dá para mudar a história. Eu ouvi muita crítica nesse sentido. Vocês estão querendo mudar a história de Sorocaba. Não, a história de Sorocaba não se muda. O passado você não muda. Você pode até revisitar, dar um novo significado, né? Mas a gente pode fazer história daqui para frente. Nada impede de que a gente mude. Não é porque uma coisa está errada. Mas o Brasil é o país da corrupção. Isso sempre vai ser assim. Não, dá para mudar. Tudo dá para mudar. Então é questão de se preparar, de se programar. E essa questão do brasão pode servir como uma metáfora disso. Nem que seja uma metáfora. Olha, dá para mudar. Não existe algo que não possa ser mudado, né? Algo que parecia tão imutável na cidade e a gente foi lá e mudou. Então dá para mudar, dá para fazer mudanças. Se acredita realmente naquilo, estuda, pesquisa, traga argumentos e faz acontecer, né? Aliás, mudanças no sentido de transformações movem a história humana, né? Sim, sim. Para o bem ou para o mal. Exatamente. Para o bem ou para o mal. Então mudanças haverão. Então se traz, né, essa reflexão a respeito das mudanças. Deixa como tá, nunca vai mudar. Vai mudar. Se não for para melhor, vai ser para pior. Mas as mudanças virão. Antes de eu partir para o próximo aspecto, próximo tema, você citou aí essa história do elefante Sandro. Eu tenho um olhar sobre os acontecimentos, assim como você tem um olhar jurídico e de outras formas também, abrangendo outros aspectos. Eu tenho um olhar especialmente literário. E essa história parece ficção, né? Lembra até aquelas novelas, eu lembro Bem Amado, Parece. O Rock Santeiro, que surgiam umas histórias assim paralelas. Macondo brasileira. Entre as histórias paralelas, havia essas histórias, né? E da ficção também. Excelente essa história, o Elefante Sandro. Eu fico pensando como é que ela terminaria numa ficção. E a gente pensa, né? Eu pensei, ninguém... Nem há como ele se manifestar, né? Todo mundo se manifesta sobre o Elefante Sandro, mas ele não tem como se manifestar e, em consequência, ninguém tem que saber o que ele acha disso. Inclusive, e ele é o centro da questão. O mais importante é a opinião do Sandro, não é a opinião dos outros. Mas vocês já tentaram entrevistar ele? Então, vamos lá, ninguém tentou tenta, vai ver que ninguém tenta. Mas na ficção ele já foi possível, talvez a ficção pudesse criar ele falando, ele pensando sobre isso. Mas ele já foi transportado ou ainda não? Não, ainda não, mas ele vai para um santuário. Provavelmente nos próximos 30 dias aí nós teremos eu penso assim, cara, ele já passou tantos anos no zoológico, já está acostumado, depois vai para um santuário, ele pode até morrer no transporte. Essa é uma questão que foi levantada ali no processo. Foi perguntado, tem essa possibilidade de morrer no transporte? Tem ali uma perícia, um laudo só sobre isso, no qual foi mostrado que, se eu não me engano, nunca aconteceu. Mesmo animais mais velhos, mais idosos, né? Então tem ali um protocolo, né? Para como fazer isso da forma correta, e isso tudo foi discutido ali. Mas, óbvio, isso é uma questão muito subjetiva. Muito subjetiva. É melhor ficar lá ou melhor ir para outro local? Pô, isso dá pano pra manga mesmo. E essa questão aí que eu falei da Macondo brasileira, né? Fica aí como dica literária também, quem nunca leu 100 Anos de Solidão, né? Livro importantíssimo do Gabriel Garcia Marques, que traz aí esse contexto do realismo fantástico, né? Do realismo fantástico que fala, e que é muito comum no nosso interior, né? Esse realismo fantástico. Lá ele fala do bebê que nasceu com rabo de porco, né? E aqui na cidade de Sorocaba tem muito. Tem o Baratão Gigante, né, Carlos? Você não era de Sorocaba. Você nasceu em São Paulo. 87. Né? Então você acompanhou o Baratão Gigante, né, de Sorocaba. A história do Baratão. Ou Tatuzão. Aí cada um chama de um jeito, né? Mas tem a história da barata que foi encontrada. Uma barata de 2, 3 palmos. Os restos mortais dela estão no quinzinho também. Dá uma passada lá.
Nossa, então essa baratão era da época do período carbonífero. Os insetos eram tudo gigante, libelo gigante. Depois se descobriu que, na verdade, é um parente da lagosta. Mas que não sei como foi parar no esgoto de Sorocaba. E aí, quando foi visto, mordeu até o dedo lá de um funcionário. Nossa. Isso virou uma conversa pelo Brasil todo. Então, Sorocaba tem o baratão gigante, tem o cara que foi lá lutar com os macacos, tem o prefeito com nome de fruta, tem tem os ETs do Morro da Mariquinha. Então, Sorocaba é um realismo fantástico e Sorocaba... apelidá-la de Macondo brasileira não tá longe, não. Eu acho Tem que é muitas por aí histórias mesmo. Tem muita estranhas história. aqui. Eu lembro até de um... claro que isso é mito, mas Será? acho que é. De um convento que... Casa dos Padres. Se ligava a um mosteiro e tinha um corredor. E tinha um corredor que ligava as duas instituições, o mosteiro e o convento, e dali surgiram histórias. Aí eu lembro da história do Garcia Marques também, do Amor e Outros Demônios. Do Amor e Outros Demônios. Muito Conta bom. uma história Ótima dica de leitura. de convento também. Eu acho que é uma garota que achavam que ela estava possuída pelo demônio, né? Exatamente. E, na verdade, tinha também, eu acho que um padre que ia visitá-la, alguma coisa exatamente. desse tipo, né? E o Faz muito corredor tempo que eu li fazia esse essas livro. ligações, Sim, entendeu? sim. E aí surgiam histórias que não podem ser contadas aqui. E eu lembro também, por falar em Macondo, nós temos também, foi criação de Machado de Assis, em Um Alienista, a famosa Itaguaí, que foi ali virou uma metáfora da loucura, Sim. que recentemente eu vi essa história como uma metáfora do Brasil. Todo mundo acreditando em coisas assim que não eram, na verdade, ideais assim, sonhados por uma sociedade e que fizeram parte dessa sociedade, mesmo sendo loucuras. E todo mundo acreditava e muita gente se rendia e lembrou também uma Itaguaí. Daí que seria uma Macondo também. Daí a riqueza da literatura como transposição poética dessa realidade para a ficção, né? Para lembrar uma definição, inclusive, do Gabriel Garcia Marques também. Ele dizia que a literatura é isso, transposição poética da realidade para a ficção. E como faz falta, esses dias eu estava pensando nisso, Carlos, como faz falta um Machado de Assis nos dias de hoje? Como ele veria esse Brasil? Porque eu reli O Alienista faz pouco tempo. Pessoal, quem não leu, leia O Alienista. É um conto, né? Praticamente, é muito curto, né? No qual um médico psiquiatra, né, ali da época, começa a analisar todo mundo e ele percebe que todo mundo é meio louco. E aí ele começa a internar todo mundo ali no sanatório, né? A cidade toda praticamente vai internada e no final... Até a esposa dele. Eu não vou contar o final. É spoiler de quase 200 anos, mas eu não vou dar, então faça a leitura. E de repente... aí eu também não vou falar o spoiler. Não vou dar o spoiler assim, pode... É fantástico, é maravilhosa essa história. Eu quero que você leia aí na sua casa. E deve ter para baixar gratuitamente, porque já entrou em domínio público também, né? Sim. Então, eu tava pensando muito a respeito disso. Hoje se discute muito essa questão da saúde mental, né? Eu comecei falando a respeito disso, de saúde mental, da saúde emocional. A gente fala a respeito dos manicômios, né? Da luta antimanicomial, inclusive, que também começou aqui na cidade de Sorocaba, né? E aí, lendo esse livro... falta de critérios, né, para saber quem é louco, quem não é, quem deve ser internado, quem não deve ser internado, a falta de objetividade, isso dialoga completamente com os dias de hoje. Isso tem esse diálogo, sim, com a nossa sociedade, talvez mais do que na época. E o que eu vejo sobre essas críticas é que me parece que a gente extrapolou todo quanto é tipo de previsão, né? É possível que Machado de Assis criasse um outro alienista atualizado. Ou que ele envolveria redes sociais. Tem outras histórias aqui, o Latino tá lembrando também, ó. A Senhora do Semáforo, Jorge o Motorista. Tem muitas. Aqui de Sorocaba. Acho que o Latino é natural de Sorocaba. Ele vai ter muito mais histórias né? míticas aqui? Eu tô em Sorocaba tem 16 para 17 anos. Também não nasci aqui na cidade. Mas quem é de Sorocaba vai lembrar mais desses casos fantásticos, né? Que aconteceram aqui no município. Por falar em casos fantásticos, eu lembro que ele acabou de ler aqui sobre o seu perfil. Você é um operador do direito,
E também você tem como área de atenção de estudos a astrofísica. Como é que alguém, um advogado, tem essa relação também com a astrofísica, que é muito diferente, é uma área muito extremo, diferente. Né? O que aconteceu? Diferente. Quem tá caindo de paraquedas aqui no podcast vai achar que a gente usou algum tipo de entorpecente, né? Que a gente tá falando de literatura, a gente tá falando de direito, a gente tá falando de política, de elefante, e agora de Macondo brasileiro. A realidade é alucinógena. A realidade é alucinógena por natureza. E agora vai pro universo, pra astrofísica, nossa. Vamos, bora lá. Então, vocês me convidam, eu vou atrás. O que determinou essa inflexão, vamos dizer assim, essa virada? Olha, eu sempre tive muita curiosidade por muito assunto. Eu sou adepto da política que eu chamo de lifelong learning, que é uma proposta que eu tenho comigo mesmo de estudar para sempre. Então, eu gosto de estudar mesmo, sou nerd mesmo, pode falar na cara, e eu tenho esse interesse de estudar, de fazer pesquisas e tal. E ali no início da pandemia, eu sempre tive curiosidade com essas questões de astrofísica, de astronomia, com relação ao universo. Isso para mim me traz, inclusive, muitas respostas que para muita gente são dadas pela religião. Então, para mim, a astrofísica, a astronomia, me responde muitas questões filosóficas da própria existência, tá? Então, eu sempre tive essa curiosidade, sempre fiz trabalhos também em escolas, então foi lido aí, né? Hoje estou como vice-presidente da comissão OAB Vai à Escola, onde nós falamos sobre cidadania, sobre direitos, combate ao bullying dentro dos colégios aí, né? E um dos temas que também sempre chamou muita atenção dos jovens são essas sessões de astronomia. Então eu tenho fragmento de meteorito, eu tenho telescópio, eu tenho ali alguns filtros para que possa ser observado o Sol, e nisso a gente consegue trazer as crianças, trazer os jovens para essa curiosidade e apresentar para eles, quem sabe, um universo de outras possibilidades, né? De estudo, ampliar a mente da molecada, né? Dos jovens a respeito dessas questões de ciência por meio da astronomia. Sim, então, eu acho impressionante, as pessoas conseguem ver daqui, no observatório, consegue ver Saturno daqui, consegue ver Júpiter daqui. Acho nem é tão difícil. Bom binóculo dá para fazer a observação. Um telescópio aí com uma lente de 70 milímetros, que não é um telescópio tão caro e que dá para fazer um investimento, e que as escolas deveriam fazer esse investimento para ter um telescópio simples, você já consegue ver ali as 4 luas principais de Júpiter, né? Você consegue já observar os anéis de Saturno, você já consegue ver muita coisa. E isso, quando a gente olha pela lente de um telescópio, ou as crateras da Lua também, que é uma visão maravilhosa, isso imediatamente, em questão de segundos, amplia a nossa cabeça. A gente, em primeiro lugar, a gente se vê pequeno. Como nós aqui somos pequenininhos diante do universo. Mas isso amplia também a nossa visão a respeito do mundo. Essa é uma força de atração, né? Então, juntamente com essa força, também essa atração com as coisas do universo, são explicadas também pelo mistério, pelo inatingível, pela sensação de perigo, até de risco. Né? Tem os asteroides ou pedaços de asteroides voando no espaço, né? Uhum. E os aparelhos assim, sofisticados até acompanham isso. Sim. Então, esse conjunto de aspectos. É fascinante, né? E isso não atrai só o meu fascínio ou das crianças, né? Mas o ser humano tem um fascínio a respeito do universo desde sempre. Desde os primeiros escritos da Grécia Antiga, de Roma Antiga, ou dos persas, né? A gente já vê esse fascínio. Todas as palavras relacionadas à astronomia, né? Tem esse princípio na Grécia, planetas, que significa errante, né? Porque o planeta, na noite, ele se move no céu. A palavra cosmos, que eu acho uma palavra maravilhosa, que o cosmos, né? Que a gente denota o universo, ela tem origem no grego, né? E que significa harmonia, belo, e que também tem a mesma origem da palavra cosmético, que é aquilo que nos embeleza, né? Então, essa visão a respeito do universo é uma visão que não é de agora, mas que sempre fascinou muito o ser humano, a respeito de onde estamos, para onde vamos. Isso traz muita resposta e muita pergunta também, né? Sim. A respeito desse tema. Eu acho que é muito misterioso e chega até, de certa forma, assustador, porque eu não sei como se chama a Lua quando ela fica muito grande, não sei se é
se é lua nova, como não sei como que fala, que você consegue ver a lua. Lua cheia. A lua cheia, Mas eu acho que Mas é tem superlua. alguns períodos que ela tá no... Ou a superlua, chamada também essa de é superlua. a superlua. Tem alguns períodos do ano que ela tá um pouco mais próxima e então que por conta também ali por conta do ângulo, ela aparenta então, tá é muito maior. impressionante, que às vezes eu vejo a superlua assim, tem a lua normal, né, que você vê assim, tá pequenininha, mas essa superlua tá tão grande, parece que tá tão perto, cara, parece que vai cair na Terra, impressionante. Sim, logo que Você vê ela a tá cratera, nascendo, tudo, né? Então. Logo quando ela tá nascendo, por conta do ângulo, né? Logo que ela nasce ou quando ela vai se pôr em alguns momentos do ano, geralmente agora. Eu acho que a nossa próxima lua cheia é uma superlua. Então vale a pena aqui, quem tá na cidade de Sorocaba, e ali perto da prefeitura. É um dos melhores lugares para observação da lua nessas fases. Então fazer essa observação porque realmente vale muito a pena, né? E esses segredos, essas curiosidades. Por exemplo, é fascinante olhar para a lua e pensar que a Lua já fez parte da Terra. A Lua fazia parte do planeta Terra, então... Se desprendeu, né, como uma rocha. Teve um cataclisma. Quando a Terra estava se formando ali há cerca de 4 bilhões de anos, um outro planetoide, mais ou menos do tamanho de Marte, se chocou com a Terra e disso saiu um pedaço, mais ou menos do tamanho do Brasil. A Lua tem mais ou menos o tamanho do Brasil e entrou na nossa órbita, ganhou esse tamanho, esse formato, né, sempre arredondado, e hoje nós temos a Lua aí, que sem ela não teríamos vida na Terra, por conta das marés, né, do movimento que ela acaba fazendo com que o nosso planeta seja um planeta vivo. E também tem aquele fenômeno lá, a lua de sangue também, né? Quando ela fica mais avermelhada, né? E é verdade aquele lance lá também que fala que quando tem eclipse, você não pode olhar a olho nu, você tem que olhar com um aparelho específico, porque se olhar assim o eclipse sem nenhuma proteção, você pode ficar cego, é verdade essa história? Sim, é o eclipse do Sol. O eclipse da Lua você pode olhar. Mas é do Sol, Sol. Sim. O eclipse da Lua você pode observar sem nenhum tipo de aparelho, é tranquilo. Pode, né? É a mesma coisa de olhar para o Sol qualquer dia, né? Não só no dia do eclipse. Mas o fato de você olhar para o Sol, isso certamente vai trazer problemas oculares para a retina e tal. Então, quando tiver um eclipse solar, tem os seus filtros e tem filtro também, aquele filtro de solda. Tem alguns filtros de solda que já são mais fortes e que com aquele aparelho que custa R$2, R$3 em caso de material de construção e que dá para fazer a observação aí no caso do Sol. Falar em Lua, ela é fonte de inspiração artística, na música. Muito, na Lua, na poesia. Na música, na poesia, na filosofia. Tem um livro Lua de Lobos. Tem um livro, cara, eu tava vendo ele na semana passada, do Luciano... É Luciano, é um grego, não vou me lembrar, pessoal. Se alguém lembrar, ou se tiver alguém acompanhando, joga aí no Google. Luciano, de algum lugar, é um grego, do mundo grego, né? Eu acho que ele era da Tunísia ou da Turquia, enfim. Mas ele era do mundo grego, mais ou menos ali no ano 200 depois de Cristo. E eu tava vendo um livro dele em que ele conta a história de uns marujos que estavam no mar, e aí no meio de uma tempestade muito forte, eles foram jogados para a Lua. E aí na Lua, eles conheceram ali habitantes da Lua, que estavam em guerra com alguns habitantes de Vênus. Cara, olha que história, escrito mais ou menos na época de Cristo. Já um sci-fi, uma ficção científica num nível muito apurado, que parece muito com os dias de hoje, né? Apurado, muito criativo. Muito criativo, já falando sobre vida em outro planeta, né? Já trazendo esses temas, né? Que são parecem, pelo menos, né? Tão futurísticos, mas que já eram tratados, já eram questionados já há tanto tempo. Luciano de Samosata, um filósofo nascido na Turquia, na cidade de Samosata, falecido em Atenas, nascido em 125, vindo a falecer em 181 depois de Cristo. Então, a gente, quando busca aí a nossa história, né, não só a nossa, mas da humanidade, a gente percebe que a gente mudou muito pouco. Aqui, ó. Olha, aqui, ó, Luciano de Samosata descreve um barco levado à Lua por uma tromba d'água gigante, onde os viajantes são recebidos por uma raça de abutres de 3 cabeças e logo se veem em guerra. Olha o que o ser humano já escrevia no ano de 100 e pouco depois de Cristo, cara. O ser humano é demais. A gente mudou muito pouco. E por falar em universo, existem outras histórias também. Como, por exemplo, os objetos voadores não identificados. Bora. Os OVNIs.
os alienígenas, os extraterrestres. Como você vê essa questão que foi muito difundida nos últimos tempos, quando os Estados Unidos abriram arquivos sobre isso. Teve tem aquele um filme, vídeo também. Tem um filme do Spielberg também, né? Que Dia D. alimentou Dia D. E a propósito disso, teve uma reunião em Sorocaba, uma reunião na Câmara. Na Câmara, de especialistas. E foi a primeira OVNIs. reunião que teve lá. E nós aqui no podcast Pense Comigo trouxemos 3 pessoas aqui especializadas nesse assunto. Como é que você vê esse essas pessoas assunto? Foram o Marco Leal, como que é o Jorge Facuri? Jorge Facuri. E a Ana Luísa Reinaldi. Legal. Eu assisti a participação deles aqui. Então, como você vê à frente dos seus estudos de astrofísica a questão dos objetos voadores não identificados e os fenômenos alienígenas extraterrestres? Cientificamente eles existem ou não? É muito difícil, né? Como a gente falou ali no início, até às vezes quando a gente vê provas, a prova não é lá muito grande coisa. Então é muito difícil responder assim de pronto, né, a essa pergunta se existem ou não. A primeira coisa, nós precisamos nos lembrar o que significa a palavra OVNI. É objeto voador o quê? Não identificado. Então ele é não identificado. A gente não pode pensar de porque eu vi uma luz no céu, isso significa imediatamente que um ser de um outro planeta tem ali a sua civilização e veio para cá roubar vaca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas 2 últimas letras, né? O não identificado. Eu já vi muito OVNI, muito objeto não identificado, que no outro dia eu identifiquei. Eu olhei ali aquele dia, eu não consegui identificar, pensei, né, em todo o meu repertório, mas não consegui identificar. E aí depois estudando, agora não é mais não identificado. Aquilo era um bólio, aquilo era um drone, aquilo era o Starlink, enfim, consegui identificá-lo depois. E é muito interessante porque na comunidade de astrofísicos, a comunidade astronômica, ou mesmo dos astrônomos amadores, e nós temos muitos aqui na nossa região de Sorocaba e também em Itapetininga, é raríssimo o avistamento de OVNIs por astrônomos e por astrônomos amadores. Mas por quê? Que pessoas que mais observam o céu, que às vezes trabalham com isso, observando o céu, vê pouco OVNI. Pelo simples fato de que eles conseguem identificar. Por mais que você viu um objeto esquisito no céu, quando a gente está falando sobre alguém que é especialista nisso, ele consegue falar aquela luz é isso, aquela luz é aquilo, aquela explosão é aquilo outro. Então, por que os astrônomos veem poucos OVNIs? Porque para os astrônomos não é um objeto voador não identificado, é um objeto voador identificado. Ele consegue fazer essa identificação. E aí, quando a gente puxa essa questão da vida em outro planeta, eu quero deixar bem claro, eu acredito em vida em outro planeta. Isso por conta do tamanho do universo. O universo é grande pra caramba. É estimado que nós temos mais estrelas no universo do que grãos de areia já existiram em todas as praias do mundo. É uma quantidade... Nossa, é infinito, então. São cerca de 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, que tem cerca de 150 milhões de anos-luz de uma ponta a outra. Só na nossa uma galáxia, cerca de 200 bilhões de estrelas. E é possível existir outras galáxias além dessa cerca de 400 bilhões de galáxias. É uma quantidade... Você não consegue nem respirar. As pessoas pensar nisso. Gigantesca. Eu perco a respiração. Os especialistas falam assim, para ter condição de vida no planeta, precisa de inúmeros fatores. Sim, é muito sim. difícil. Sim. Só que tem tantos galáxias, tantos bilhões de planetas Então, eu estrelas, acredito que é possível exista. que o que aconteceu aqui na Terra aconteça em qualquer outro lugar também. Então, aí a gente tem essa questão, tá? Então, cadê todo mundo? Se a gente tem um universo tão grande, cadê todo mundo que a gente não tá se vendo, que a gente não tá batendo papo, que a gente não tá trocando ideia, igual a gente faz com os outros países? Por que a gente não tá fazendo isso com outras civilizações? E aí a gente tem algumas respostas para isso. Uma das respostas é, talvez sejamos os primeiros. Alguém tem que ser o primeiro a galgar um tipo de inteligência semelhante à nossa, onde consiga ir trocar informações. Talvez nós sejamos o primeiro. Olha o tamanho da responsabilidade num universo desse tamanho, com todo esse tempo, se nós somos os mais inteligentes, né? Então é uma baita responsabilidade. André, mas você acredita que a gente já veio seres visitar a gente aqui? Por causa das evidências, todos os
É o caso Roswell, Não acredito. Varginha, é Operação Prato, Não acredito. é aquele caso lá do... E o chupacabra? E o ET de Varginha? Não acredita? Não, eu não acredito. Mas apesar das Nem o ET de evidências... Varginha, que era um ser que foi identificado, que passou E teve a Operação Prato, já viu a Operação Prato, que teve até a Força Aérea lá também, tudo documentado, que era uma luz. Aquilo lá não é assim, desse planeta. Na semana passada, semana retrasada, na verdade, tiveram algumas luzes que foram relatadas no Paraná, em Londrina, por um piloto. Um piloto relatou que estava vendo luzes estranhas, tal, ele relatou que nunca tinha visto, não tinha explicação. E aí, pô, o cara é um piloto, ele teoricamente conhece tudo que está no céu, tal. Alguns dias depois foi identificado. Eram objetos voadores não identificados e depois foram identificados como reflexo de alguns satélites do Starlink. E isso acontece muito. Eu vi, quando ali no início da pandemia, eu estava na prefeitura aqui à noite fazendo piquenique com a família e eu vi passar uma luz e depois outra, e umas 20, 30. Na hora eu imaginei, estamos sendo invadidos, estamos sendo atacados. Passou pela minha cabeça todas as respostas, pode ser isso, aí mais um, não é. Pode ser aquilo, eu fui passando, né? Todas as possibilidades e nada correspondia ao que eu conhecia. Então, na minha cabeça, agora sim, é OVNI. Tá, é OVNI, óbvio, né? Porque eu não sabia o que era. Assim, eu reconstituo como parece uma cena de um filme. É alienígena, é extraterrestre. Passou 1, 2, 3. Independence Day lá do... Na minha cabeça, tchau, deixa eu me despedir aqui da família, tal, estamos sendo invadidos. 2 dias depois, eu fui estudar, pesquisar, né? Fui pesquisando. Eu não sabia, foi o primeiro lançamento do Starlink. Então, hoje, com o Starlink, nós estamos vendo muitas coisas. Eu não sabia que ia ser lançado o Starlink. Já tinha ouvido falar, mas eu não saberia como aquilo ia se comportar, né, no céu. E aí eu fico imaginando, tá, eu me dei o trabalho de pesquisar, de estudar tal, e sabemos agora, né, do que se trata. Mas imagina a quantidade de comunidade ribeirinha, de indígenas, que viram também essas luzes e que não tem essa resposta. Eu fico imaginando quanta mitologia já foi criada sobre isso. Se algum grupo ribeirinho, algum grupo que não tem esse contato com a nossa civilização ocidental, que a gente se orgulha muito, mas a gente sabe também que não é nada, mas esses grupos que não têm esse contato tão ativo, se às vezes não tem ali na mitologia deles que no dia tal, sei lá, alguns anjos foram expulsos do céu e lançados para a terra como demônios, tal, e que a mitologia às vezes nasce daí. Então, respondendo a sua questão, temos sim várias evidências, mas para que a gente tire uma conclusão tão extraordinária como que surgiu uma civilização num outro planeta, às vezes numa outra galáxia, conseguiu uma tecnologia para vir até aqui, eu precisaria ter mais evidências do que a gente tem até hoje. Testemunhas, eu sou advogado, eu sei que é o pior tipo de prova que pode existir. E a gente sabe, se conversa com qualquer criança que faz aquele telefone sem fio, você sabe que uma pessoa conta para outra e no final o relato vai estar totalmente diferente, né? Prova testemunhal é complicadíssima, é muito fácil inserir uma nova memória na pessoa que ela jura de pé junto, faz ali o teste de se está falando a verdade, detector de mentira, e vai dar que é verdade, porque na cabeça dela aquilo é verdade, né? Então é muito difícil, as pessoas aumentam. A gente vê, e eu escuto muito, eu era do sítio, eu era lá de Capela do Alto, né? Morei em algumas cidades do interior e a gente ouvia como o pessoal de sítio inventa história. Se a gente fosse deixar levar pela história de testemunhas, a gente ia estar falando em Saci, em Curupira, em Boitatá, todas as questões que às vezes têm um fundo de verdade. Às vezes tinha lá um moleque que aprontava, ou o Boitatá, quando a gente estuda o fogo-fato, ou o raio de bólio, né? Bolas de raio. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar também. São fenômenos astronômicos, atmosféricos, que lembram muito uma questão de OVNI, e que você olha aquilo, hoje que a gente tem mais câmeras, né? E consegue visualizar esse tipo de fenômeno atmosférico, aquilo realmente é assustador. Mas hoje a gente vê que todas essas histórias tinham algum fundo de verdade, mas muito aumentada, né? Muito de uma pessoa contando para outra, que acaba se tornando aí uma história completamente diferente depois. Recordei uma situação, à noite, eu trabalhava num jornal lá no Alto da Boa Vista, e à noite surgiu um burburinho lá, que ligaram para a redação, informando que luzes estavam sendo avistadas no Jardim Sônia Maria, lá no alto do Além Linha.
E, de repente, procura daqui, procura dali, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí se descobriu, no dia seguinte, que eram fachos de luz projetados por uma famosa danceteria que existia na Rua da Penha. E as luzes gigantes, moviam, né, assim. Quando começaram esses holofotes, tinha muito relato, eu lembro. Lembra disso? Eu lembro, quando começaram esses holofotes, eu morava em Capela do Alto, eu lembro, a cidade parou. Porque não tinha explicação, ninguém conseguia explicar luzes, aquilo, a gente não sabia. Tinha uma lá perto de casa uma vez, eu vi, ainda bem que eu sabia que era holofote já, porque se eu não soubesse, eu ia achar que, nossa, invasão. Está sendo abduzido da cidade inteira. Lembrei. E o relato de abdução? Você acha que as pessoas tiveram alucinações? Ou... Lógico que tem bastante pessoas que inventam também, mas tem pessoas que acreditam realmente que foram abduzidas. Só lembrar, para corroborar o que ele está falando, nós tivemos um convidado aqui, o Jorge Facuri, que ele trouxe uma história de 17 anos, ele recebia cartas. E ele trouxe cartas aqui, e eu lembro que entre elas, uma impressionou a gente, porque os detalhes das letras eram letras assim, bonitas, bem de mulher, bem tudo escritas. Alinhada, tudo certinho. Tudo certinho. Não, e tem uma letra assim que tem a linha da letra, né? E quando a pessoa aumentava assim com uma lupa, né? Assim, um aumento de várias vezes, essa linha não era uma linha reta, era uma linha serrilhada, assim, sabe? Então era impossível você, uma mão humana, fazer aquilo lá e parecer tudo retinho a olho nu. Será que é impossível mesmo? Não era impossível. Assim, eu fico pensando, vai vir um extraterrestre com uma tecnologia que tem que vir para ele ficar escrevendo serrilhado. Não, e como a pessoa assim, se daria o trabalho de escrever várias páginas daquele jeito, assim, sabe? Um negocinho tão perfeito. Mas olha o que o Tolkien fez com o Senhor dos Anéis, o Silmarillion. Ele criou vários idiomas, várias línguas, várias culturas que não existiam, de elfos, de anãos, tal. O ser humano tem essa capacidade criativa para isso, né? Às vezes não por maldade, mas às vezes por uma questão de cultural mesmo, uma questão de arte. Mas a minha questão de ceticismo com relação à vinda dos extraterrestres para a Terra, em primeiro lugar, é conhecendo o tamanho do universo. Hoje, a estrela mais próxima... Hoje, não, né? Parece que é algo novo. Mas a estrela mais próxima aqui da gente é a Próxima Centauri. É uma estrela que, fora o Sol, né? O Sol está a 8 minutos-luz. 8 minutos-luz, quando a gente fala luz, é na velocidade da luz. A velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Daqui na Lua é 1 segundo luz, porque demora 1 segundo, tem mais ou menos 300 mil quilômetros, por coincidência, daqui na Lua. Então, nós falamos que nós, da Lua, estamos a 1 segundo luz. Nós estamos a 8 minutos luz do Sol. A luz do Sol demora 8 minutos. Olha como as coisas são longe. É muito distante. Olha como é distante. Pra gente fazer aqui... anos-luz. Pra gente ver aqui uma distância. Do planeta Terra à Lua, nós temos 1 segundo luz. 1 segundo na velocidade da luz da Terra à Lua. Nessa distância da Terra à Lua, cabe todos os planetas do Sistema Solar. Cabe Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e cabe Plutão. Plutão não é mais planeta, né? Hoje é um planeta anão por conta de uma nova classificação astronômica, mas nessa distância da Terra à Lua cabem todos os planetas do Sistema Solar. Alinhadinho assim, tudo certinho? Certinho, pode colocar Só daqui pra Lua, cara. Só daqui pra Lua, 1 segundo luz, para ver como a gente está cercado por um monte de nada. A matéria é extremamente rara no universo. Tem muito mais nada do que matéria. Se a gente for falar, e isso é verdade, se a gente for falar qual é o percentual da matéria dentro do universo, é 0, aí você joga 33 zeros, 1. 0, aí você põe 0, 0, 0, 0, 0, 33 zeros, 1. É o percentual de matéria que nós temos no universo. Por isso eu não gosto de arredondar a conta. Arredondar a conta, se a gente for arredondar a conta, a gente não existe. Diante do universo, né? Porque 99,99999% é nada. Mas o pouquinho é a gente. Mas é um motivo que eu não sabia para tentar justificar um brinde ao nada. É o nada. Se a gente for arredondar o universo, arredonda para 0 logo. Então a gente não existe. Se a gente fosse arredondar a matéria no universo. E aí, para mim, essas questões, as distâncias, né? A próxima estrela, né, fora do Sistema Solar, fora o Sol, que está a 8 minutos-luz, a próxima estrela, a próxima Centauri, está a 4 anos-luz daqui, da gente. 4 anos-luz. Nessa nossa tecnologia de hoje, isso demoraria cerca de 70 mil anos.
São 4 anos na velocidade da luz. Nossa, mas isso é Einstein absurdo. já demonstrou que não é possível a matéria chegar na velocidade da luz. Então, se fosse com a tecnologia que nós temos hoje, para a próxima Centauri, que é a segunda estrela mais próxima, fora o Sol, a gente demoraria 70 mil anos para chegar lá. Então, as distâncias no São muito universo absurdas, cara. Muito, assim, Por falar- são louco, assim. astronômicas. Não, eu fico imaginando assim que né, o corpo humano é frágil de certa forma, então ele não Muito. aguentaria. Eu acho que ele aguenta no máximo e daqui até a Lua, sim. Se ele fosse para Marte, já tem estudo se ele vai aguentar o corpo humano chegar até Marte. Não, a gente nem aguenta, a gente só aguenta porque a gente cria ali uma bolha de metal, né, com uma atmosfera parecida com a Terra e uma altíssima tecnologia para aguentar mesmo assim. Mas a gente não aguenta 5 minutos debaixo d'água, Então, a gente dentro só do nosso aguenta, próprio a gente planeta. só aguenta mandar para Marte, para outros planetas, robôs, né? Uhum. Por falar no Einstein, o Albert Einstein, que ser diferenciado, né? Cálculos que ele fez quando era vivo estão sendo comprovados nos últimos anos. Lembra daquele uma explosão que aconteceu há não sei quantos anos, cujo resultado foi visto agora, depois de tantos anos. Ainda falava que ele era louco, hein? Que ser, não? A genialidade do ser humano é demais, né? Tem o Einstein na física, como um gênio da física, mas eu não acho que fique nada atrás também os gênios da música que nós tivemos, e aí eu pego... Beethoven, de Mozart, Beethoven, e aí sinceramente eu coloco Tom Jobim também, eu coloco uma fase ali do Pepeu Gomes com pouca droga, eu coloco outros músicos, gênios do teatro, gênios da literatura também. Machado de Assis, Guimarães Rosa. Boto no mesmo balaio Guimarães Rosa, porque tem vários tipos de inteligência. Boto Pelé como uma inteligência cinética, né, com relação a como se movimentar, né, a como bater a bola no peito, tacar pra dentro. Então tem várias. Garrincha, que eu sou fã pra caramba. Acrescento o Garrincha, o Gerson, enfim, tem aí vários tipos de genialidade, né, que se manifestam. E é muito importante a gente saber observar também nos jovens, né, esses despertares, né, de genialidade para que a humanidade possa usufruir, né. Aproveitando, voltando pro chat aqui, o repórter Savoy, conhece o Savoy? Conheço? Grande amigo Savoy. Grande amigo Savoy. Olá, meus amigos, excelente podcast, assunto muito legal. Valeu, Savoy, muito obrigado. E o Latino perguntando aqui pro André, o que ele conseguiu observar de mais curioso e que deixou ele intrigado? Assim, no céu. Eu vou falar de... Eu já fiz algumas... eu vou puxar aqui uma questão que eu me lembrei agora. Um dia eu estava observando a Lua. Montei ali meu telescópio, estava observando a lua cheia, bonita e tal, e estava ali observando, quando de repente me passa na frente da Lua um OVNI. Mas foi um OVNI que eu consegui ver com detalhes, tá? Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas ele era algo metálico, eu consegui ver que era, e passou na frente da Lua. E era algo metálico ali com 2 bases e ligado entre ele. Parecia aquelas navinhas do Star Wars, as navinhas dos inimigos, né? Que tem aquelas partes do lado e tem uma conexão entre elas. E passou ali na frente da Lua. Naquilo eu falei, meu Deus, agora eu vi. Eu já tive vários pontos que o meu ceticismo... Não, agora eu tenho certeza. Agora eu vi. Eu sou muito aberto, eu não acredito nesses contatos, mas a hora que eu ver, eu vou dar o braço a torcer. Então eu vi, eu falei, não, agora é. Fui lá, peguei um papel, desenhei, né, aquilo que eu tinha visto, tal, coloquei os detalhes, contei pra todo mundo, tá bom, André, tá bom. Mas, pô, eu tava olhando no telescópio e tal. Você se surpreendeu com você mesmo. Eu, um cético, estou vendo. Não, mas eu tô totalmente aberto à negociação. Eu não sou um cético besta, não. Eu tava lá observando, falei, não, agora é um OVNI, né? É um OVNI, obviamente, né? Agora é de outro planeta mesmo, estamos sendo invadidos. Mas aí eu desenhei e tal, e comecei a pesquisar também sobre aquele desenho. Comecei a ver tal, estudar o que era, o que podia ser, perguntar para outros grupos, né, de astronomia e tal, e era algo muito simples. Sabe o que eu tinha observado? A estação espacial. Foi um dia que a estação espacial passou na frente da Lua, sendo observada aqui do estado de São Paulo. Então, olha, como a gente... Nossa, foi um momento raro. Foi um momento raríssimo, assim, né? Que eu não estava esperando. Comunidades de astrônomos, às vezes, se reúnem, né, para ver
isso, né? Então tinha grupos que estavam reunidos para ver a passagem da estação espacial na frente da lua cheia. Uma visão muito bonita, inclusive. E eu vi sem querer. Tava ali observando segundos, questão de segundos, uma fração de segundos num dia, e eu vi aquilo e fiquei totalmente surpreso. Então é mais uma questão que eu vi, que demorou alguns dias para eu entender o que eu tinha visto, mas depois tinha uma explicação racional para aquilo. Sim. E ainda falando sobre argumentos, né, sobre OVNIs, né, sobre extraterrestres, sabe uma coisa que eu penso muito, uma coisa que sempre me encafifou? A gente é tão parecido com os outros animais na Terra. Todos os animais vivos na Terra têm a mesma base de DNA. E isso desde de um grão de milho até um golfinho, até um chimpanzé, até o ser humano. E a nossa semelhança do DNA nosso para um chimpanzé é de cerca de 98% a 99%. É muito próximo, nós somos do chimpanzé. E os chimpanzés estão ali, no quinzinho do lado vizinho do elefante Sandro, sendo expostos dentro ali de um espaço confinado, dentro de uma gaiola. Então, às vezes às vezes eu me paro para pensar se a gente não superestima muito a nossa inteligência. Será que a nossa inteligência é tão superior à dos outros animais daqui da Terra? Será que um ser de outro planeta que consegue superar essas limitações de tempo e espaço ia chegar aqui e ia achar que nós somos seres inteligentes? Pode ser que não. Que eles viessem aqui, simplesmente a descer a nave, talvez nem precise de nave, seria um teletransporte, sei lá, mas iam descer aqui e sair andando por aí, fazendo as coisas que eles têm pra fazer e nem dê bola pra gente, vai ver a gente como um ser, às vezes, inferior aos demais. O principal ser vivo aqui nesse planeta são as árvores. Porque elas vivem mais, porque elas se espalham mais, elas estão presentes em vários locais, elas são importantes, tal. E tem um bicho aqui, um macaco metido a besta, que usa roupa e acha que é superior aos outros. Olha que bonitinho, bilu, bilu, bilu. E não vai se importar com a gente. No seu exemplo aí, as árvores não são predadoras delas mesmas. O homem é predador de si mesmo, o ser humano, infelizmente. Eu acho que a gente superestima muito a nossa inteligência, e eu acho que um ser de outro planeta, que aí não ia ter 1% de diferença da gente, ia ter muito mais de diferença. Eu acho que a gente nem conseguiria se comunicar. Eu falo muito sobre isso. Aqui no planeta Terra, a forma mais comum de comunicação no nosso próprio planeta é a bioluminescência. Que é a forma de comunicação de algumas bactérias e principalmente no fundo do oceano. E é a forma mais comum, porque tem muita bactéria, né? Porque tem muito ser vivo. Mais bactéria do que pessoas. Muito mais, tem muito mais formiga do que pessoas. Então talvez a gente não seja nada aqui. E as formigas se comunicam por questão química, né? A gente vê elas como as anteninhas, né? Ali, mas é uma forma química de comunicação. Então a gente não consegue se comunicar aqui com um passarinho, com um cachorro, com um gato. A gente não consegue conversar com nenhum bicho aqui dentro do nosso próprio planeta. Você acha que a gente vai conseguir se comunicar com um ser de outro planeta ou que eles vão estar se importando com a gente? Se eles virem pra cá, na minha opinião, não. Então, acho que a gente supervaloriza a nossa inteligência. A gente acha que o ser humano é a espécie dominante, aqui talvez não seja. Sim, é porque a gente vê pela nossa medida, né? Mas a gente não tá aqui há mais tempo, a gente não é o mais forte, a gente acha que é o mais inteligente, mas é porque a gente faz essa observação do nosso ponto de vista. Talvez sejamos, mas uma inteligência como a nossa, superior no nosso planeta, também não significa uma maior evolução, uma melhor adaptação. Outros animais estão muito mais bem adaptados que a gente e não precisa dessa inteligência que a gente tem e que a gente sofre tanto, né? Com questões de saúde mental, de emocional, até por conta disso. Até porque a nossa inteligência é contraditória, cria maravilhas, mas também cria coisas destruidoras da gente mesmo. Tem ser humano de todo tipo. Eu gosto demais do ser humano, eu sou um fã do ser humano. Eu tenho dó da gente ser tão sozinho assim no universo, se perguntar de onde viemos, para onde vamos, né? A gente faz filosofia há tanto tempo, né? Justamente tentando responder essas questões, escrevemos livros para deixar algum legado para a humanidade, né? A gente se acha muito superior, mas acho que não. E sabe o que eu acho engraçado, voltando aos números astronômicos? Que eles divulgam assim, o Sol vai morrer. Em quanto tempo o Sol vai morrer? Daqui 10 bilhões de anos. Eu acho muito engraçado isso, porque é muito tempo, assim, o ser humano não tem nem 5 mil anos. Nossa, então, eu perdi noite de sono por causa disso. Nossa, o Sol vai explodir. 5 milhões de anos, meu Deus. 10 bilhões de anos. Às vezes, quando eu penso nisso, eu dou risada até gargalhada. Cara, se prepara, tá chegando, se prepara. Como assim? Fiquem nervosos. Quando eu era criança, a estimativa da explosão do Sol, e as estrelas terminam, né? A estimativa da explosão do Sol era para 5 bilhões de anos. Mas agora saiu um novo estudo, você
podem ficar mais tranquilos, que agora é estimado em 7. Em 7 bilhões de anos. Viu, André, mas você acredita que o homem foi à Lua nos anos 60? Com certeza. Ah, sim. Com certeza, pô. E que a Terra é redonda. Tem a teoria da conspiração de que uma delas fala de que o Kubrick fez as imagens. Foi feito em Hollywood lá. Foi Steve Kubrick, é né? impressionante, nos anos 60. Olha, eu fico imaginando os humanos que vai lá pro espaço, é muita coragem. Nossa, eu tenho medo de altura. Se eu subir nessa mesa, já me dá um revertério com medo de altura. Imagina na Lua. Quando você vai lá no espaço, o corpo humano, ele começa a sofrer muitas coisas, assim, tipo, o cara, quando volta sem peso, volta até sem audição. Tem alguns que até que fica cego, né? Porque lá no espaço é totalmente diferente. O seu corpo começa a sofrer várias coisas, assim, várias... modificações, impactos, né? A gente não está num ambiente que é feito para nós, tenso, né? Não, isso, como o ser humano se adapta, né? Porque o ser humano é um animal, né? Um ser vivo que está em todos os continentes do mundo. Eu acho que só nós e os ratos que acompanham a gente, né? Mas que está na Antártida, está na Oceania e já estava nesses continentes há muito tempo, né? O europeu, né? E a gente estuda muito pelo ponto de vista europeu, chegou na Ilha de Páscoa. Imagina a Ilha de Páscoa, que está ali no Oceano Pacífico, fica a mais ou menos 3.000 quilômetros do Chile e a 4.000 quilômetros das outras ilhas, né, pelo outro lado. E já tinha ali indígenas, né, povos que vieram ali nos seus barquinhos ali pela Polinésia, né, ali pelo que tem Pacífico. Aquelas estátuas que ninguém sabe os Moais, como é que os foi povos, construída. Os povos Rapa Nui, que estavam ali na Ilha de Páscoa. Então o ser humano realmente se adapta muito, né? O ser humano é uma praga. André, vamos falar um pouquinho sobre os seus livros? Bora, vamos. Então, você escreve livros também. Aqui, nós falamos no começo, Direito Civil e Processual Civil. Fala um pouco dos seus livros, por favor. Eu trouxe aqui alguns livros em que eu participei, tá? Alguns livros que eu sou participante. Então, nós temos aqui a coleção... Ficar perto do microfone. Temos aqui a coleção Serviços Jurídicos. A coleção Serviços Jurídicos eu participei como autor, como escritor e como coordenador também. São livros, né? Eu sou advogado, então são livros da minha área. São livros da área jurídica, porém que não são voltados apenas para advogados e nem estudantes de direito. Nós fizemos livros muito introdutórios e bastante práticos. Então são livros que tratam bastante de questões práticas, até no dia a dia de escritório, de empresas, de contabilidade também. Então, são livros que estão aí de mais fácil acesso para as pessoas. Eles estão disponíveis aonde? É no site da editora Ridel, principalmente, no site da editora Ridel, que é uma editora com mais de 50 anos em tradição em livros jurídicos, mas se encontra também na Amazon. Na Amazon, esses marketplaces sempre são encontrados. Então esse aqui é Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, que eu participei como coordenador, eu coordenei esse livro da coleção. Gestão em Serviços Judiciais e Notariais, o Manual da Profissão. Esse que eu coordenei, mas também escrevi, é um livro da minha autoria, Direito Civil e Direito Processual Civil, todos esses 3 livros da coleção Serviços Jurídicos, com essa pegada de trazer essas questões práticas do direito, não só para estudantes e profissionais, mas também para o pessoal de RH, para o pessoal de contabilidade, dando essa base jurídica, né? E temos aqui algumas coleções, algumas antologias em que eu participei. Essa é a segunda coletânea da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, uma coletânea de poesias, no qual eu fui um dos participantes. E aqui são 2 livros muito importantes para mim e para a nossa cidade de Sorocaba. São os livros comemorativos de 46 e de 47 anos da Academia Sorocabana de Letras. Nós temos aqui na cidade de Sorocaba a Academia Sorocabana de Letras, inclusive que o Carlos esteve com a gente ali na Padaria Real, né? Fez ali um estudo com a gente a respeito das suas obras. E a Academia Sorocabana de Letras se reúne mensalmente ali na Padaria Real. Eu acho que... É toda sexta? Não, é uma sexta, uma vez por mês. Ah, sim. Pessoal, não me matem, mas se eu não me engano é na 3ª sexta-feira do mês. Na 3ª sexta-feira do mês, nós nos encontramos às 19 horas ali na Padaria Real da Afonso Vergueiro. Sigam a Academia Sorocabana de Letras, é melhor. Confiem mais no Instagram, porque pode mudar eventualmente a data também.
Mas sigam a Academia Sorocabana de Letras, porque a gente tem encontros mensais ali do nosso Café e Cultura, que realmente são encontros muito valiosos. E é aberto ao público, entrada gratuita, vocês podem ir lá, vocês podem participar. Muito bons. Sim. Não quis estar em outros encontros, mas a agenda da gente é muito dinâmica, claro. Nem sempre é possível. Mas sempre que puderem, participem, porque realmente ali tem debates muito gostosos, muito bacanas. E aqui são 2 livros, né, da coleção de 46 anos e comemorativo aos 47 anos da Academia Sorocabana de Letras, onde vários autores escreveram temas para essas publicações. Esse aqui só sobre os tropeiros. Temos aqui poesias, histórias, estudos sobre o tropeirismo e esse sobre a história de Sorocaba, onde a minha participação é a respeito da história dos indígenas. Então, a cidade de Sorocaba fala muito a respeito dessas raízes, né, dos bandeirantes, dos tropeiros, da estrada de ferro, mas o meu estudo foi sobre a história dos indígenas que povoaram, que viveram aqui na nossa cidade, aqui na nossa região de Sorocaba e que deixaram, por mais que a gente possa passar despercebido, um legado muito grande. A gente às vezes esquece que o nome da nossa cidade, pessoal, é Sorocaba. Tem origem indígena no nome da nossa cidade e nos principais bairros e vias. A gente tem aqui Itavuvu, Ipanema. Nós temos aqui toda uma série de nomenclaturas. Tudo de origem indígena. Tudo de origem indígena, inclusive. A região também. A região. Itapetininga. Itapetininga, Araçoiaba, todas as cidades aqui da nossa região tem esse histórico indígena que às vezes a gente se esquece ou finge que não está aí. Então, o meu estudo nessas obras, nesses livros da Academia Sorocabana de Letras, é a respeito do estudo do indígena aqui na nossa região. Sim, Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu gostaria de, antes de a gente se despedir, nós estamos no Brasil, né, vivendo um momento muito especial que é das eleições que falta pouco mais de 2 meses. Faltam pouco mais de 2 meses. Mais ou menos de 2 meses. Acho que é mais ou menos, hein? Vai ser 4 de outubro, né? O primeiro turno. Estamos às vésperas. Às vésperas. Nossa, sempre é um momento muito tenso do ano, né? Eu gostaria que você fizesse uma breve avaliação desse momento e decisivo, né? A gente tem 2 caminhos a serem tomados, o da civilização e o da barbárie. O que fazer nessa hora? Qual é qual para você? Qual que é da civilização? Civilização é o caminho que leva à soberania, que defende a soberania do Brasil, que luta contra forças nacionais que se movem pelo entreguismo, que luta por justiça social, pautas populares e de alcance no sentido de educação e saúde de qualidade e também de emprego, de desenvolvimento dessas questões sociais que levem ao desenvolvimento de uma Petrobras garantida, estatal brasileira e de uma ciência brasileira, de uma tecnologia. Hoje a gente não vive sem tecnologia. Nossa. Ou seja, é um conjunto de cultura também, que é a nossa área específica, mas a área cultural. Eu, inclusive, quando tenho essa dúvida, eu olho para o grupo ou personagem político, qual é a atenção ou desatenção que ele tem com a cultura. Dependendo da atenção que ele tem com a cultura, eu passo a acreditar nele, ou no grupo, ou pessoa física político, ser político. Dependendo da desatenção que ele tem com a cultura, se ele despreza a cultura, ele despreza tudo ou mais, tudo mais. Então, eu tenho... Concordo. Veja que eu não citei nenhum nome, nem preciso. Mas se eu for citar nome, não tem problema também. Então cita. Tá? Eu votarei no Lula e no Haddad. E também para os outros cargos e nomes que estão nessa área e que representam esses anseios de que eu falei antes. Lula para presidente da República e Haddad, governador de São Paulo. Viu, Araújo? Onde que eu assino aí? Assino embaixo, tá? Assina embaixo? Assino embaixo.
Eu te devolvi essa pergunta para eu ter tempo de pensar. A gente não tinha combinado que eu ia entrar nessa questão política, mas aí deu tempo de eu pensar um pouco mais a respeito da minha resposta. Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com essa questão da cultura. É a cultura, muita gente, principalmente da extrema-direita, lança a cultura como se fosse perda de tempo, né? Como se fosse coisa de artista, Lei Rouanet e tal, não serve para nada. Cara, sem cultura não vale nem a pena ser humano. É a cultura que nos faz diferentes, é a cultura que me faz ser sorocabano, nascido em Capela do Arto, falar de um jeito caipira, e eu ter todo esse meu jeito, ter a minha formação e ajudar pessoas, né, com esse meu jeito, e vocês ajudarem pessoas com o jeito de vocês. É isso que nos individualiza, né, enquanto pessoas. Eu tenho essa visão da cultura de, justamente, sem a cultura, pode substituir a gente por inteligência artificial. Porque qual que é a diferença de um sorocabano para um carioca, para alguém de Londres, para alguém de Nova York? É a cultura. É a cultura que aquela pessoa traz, e assim com a nossa diferenciação de uma pessoa para outra, cada um com seus aspectos, com as suas qualidades, com seus defeitos, a gente pode, de alguma forma, melhorar a sociedade. Então eu vejo a cultura como uma forma de nós sermos indivíduos pensantes e fazermos a nossa parte para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento social. E aí eu convido todo mundo também a pensar melhor a respeito dessa questão da política. E aí eu vou trazer um pouco o meu aspecto advogado. A gente às vezes se esquece de como o direito, ele está sim presente, a lei, a legislação está presente em tudo na nossa vida. A gente pode achar que esse negócio de legislação, isso é coisa de advogado aí que fica no ar-condicionado, mas é a legislação que determina que é obrigatório pagar um salário para o empregado, que é obrigatório ter descanso, que é obrigatório ter 13º, ter férias, parar no sinal vermelho. Coisas básicas que a gente faz no automático, no nosso dia a dia, são determinadas pelas leis. Mas pode entrar na casa de alguém, chutar a porta e pegar tudo que tem lá dentro? Não, porque uma lei proíbe isso. É obrigatório levar as crianças nas escolas. Nós temos o direito, e não é favor de político nenhum, mas a gente tem o direito de buscar um medicamento, um tratamento, né, para a nossa saúde, caso não tenha, né, direito para subsidiar o tratamento ou buscar um acesso à educação, né, por meio do poder público, porque isso sai do nosso imposto. Então a gente tem o poder, a gente tem o dever de pedir isso judicialmente, é o direito das pessoas, e não é favor de político nenhum. Então, o direito, a legislação, a nossa escolha política determina tudo na nossa vida. Se a gente vai ter medicamento, se a gente vai ter tratamento, se o nosso filho vai ter educação, se essa educação vai ser de qualidade ou não. Então, a gente precisa parar de terceirizar essas nossas escolhas para o nosso campo emocional. A gente precisa parar de discutir sinceramente, essas bobagens que a gente vê sendo discutida como questão de aborto. Agora vai começar de novo. Mas eu não sei quem é abortista. Mas não sei quem é contra o santo. Vai fechar a igreja. Banheiro unissex. Banheiro unissex. O que começou agora de novo? De redução da maioridade penal. Agora de novo está discutindo. É sempre assim. Véspera de eleição, começa essas discussões inúteis. A cortina de fumaça. Cortina de fumaça é para tirar o racional. Ideologia de gênero. Para tirar... Isso não existe, pessoal. Isso é método. Isso não existe. Questão de aborto. Não tem nenhuma lei, nenhum projeto de lei discutindo aborto. Vamos liberar as drogas. Não tem projeto a respeito disso. Não tem questões sérias sendo levantadas a respeito dessas questões. Redução da maioridade penal. Não serve de nada. Nós temos já, não é que o menor de 18 anos pode sair matando todo mundo. A gente já tem lei para isso e que funciona muito mais do que as leis para os adultos. As leis, a Fundação Casa, funciona infinitamente melhor do que os presídios. O nível de reincidência dos menores é muito reduzida se comparado com as punições para os adultos. Então a gente devia pensar, ver as punições que estão sendo aplicadas para os menores e ver o que a gente não pode aproveitar para os adultos, porque o nível de reincidência entre os menores é muito menor. Só que isso não mexe ali, né, com o sentimento de vingança. O que a gente vê é que o sentimento de vingança, quando a gente fala da questão criminal, dá muito mais clique.
Então, por que eu vou falar o nome, mas por que o Bolsonaro não aprovou a redução da maioridade penal na época? Porque não serve de nada. Por que isso não estava sendo discutido nos outros anos? Só é discutido em ano de eleição. Porque todo mundo sabe, todo estudioso, seja de esquerda, de direita, sabe que isso não funciona de nada. Só serve para ganhar voto de otário. Ou ganhar voto daquele que não está pensando a respeito de 13º, a respeito do salário, a respeito da escala de trabalho, coisa que é de verdade, coisa que realmente importa para todos nós e que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, o que eu falo a respeito das eleições é isso. Entenda de verdade quais são os princípios, primeiros, quais são os seus princípios. O que você pensa a respeito de redução de escala de trabalho, a respeito de industrialização, a respeito de soberania do Brasil, da gente usar as nossas riquezas, né, em favor das nossas crianças, dos nossos jovens, ou ficar entregando tudo para os Estados Unidos, usar para os jovens e para as crianças deles lá, né? Porque o Brasil faz isso, essas repúblicas aqui da América do Sul tá enriquecendo as famílias norte-americanas. Então, em primeiro lugar, façam uma reflexão sobre o que, seriamente, quais são seriamente os seus interesses e busquem os políticos que representam esses interesses. Se o seu interesse é relacionado à melhora, ao futuro do Brasil, à questão do crescimento, que é algo que eu defendo, de um crescimento forte do trabalhismo, eu tenho a visão de que, e para mim isso é plenamente lógico, de que o empregado de uma empresa é o consumidor de outra. Não adianta a empresa, e eu sou advogado empresarial, não adianta a empresa querer estrangular o salário do empregado, porque ela vai quebrar, porque ela depende das pessoas comprando. O que a gente precisa é saber esse equilíbrio, ter um equilíbrio entre o que as pessoas precisam ganhar, não só para sobreviver, mas para comprar, e termos, assim, né, um mercado consumidor pujante e, ao mesmo tempo, algo que o empresário possa pagar, para que isso se retroalimente e assim a gente possa crescer enquanto nação. Então todas essas questões são muito importantes. Pessoal, a política não é um tema para a gente bater boca, para a gente discutir, para a gente dar risada, igual futebol, igual discutir qual o interesse musical, igual discutir quem é mais bonita, quem é o mais bonito. É um tema que realmente faz a diferença nas nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa família e das próximas gerações. Então vejam isso com um carinho especial, reflita sobre isso de verdade e tome as suas decisões de uma maneira verdadeiramente consciente e não simplesmente levados aí pelo emocional. Obrigado por essas palavras, André. E com elas, nós encerramos essa conversa muito boa e que eu acredito que foi de grande interesse para o nosso público também. O episódio foi incrível. E gostaria que você, por favor, se despedisse para a audiência, suas considerações finais, olhando para essa câmera. Aproveita, divulga as suas redes sociais também. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, agradeço imensamente de nós podermos aqui conversar sobre vários assuntos. Falamos sobre astronomia, extraterrestre, filosofia, elefante, Falamos Sandro. Sobre tudo aqui. Sobre tudo e mais um pouco. Nos acompanhe nas redes sociais, André Tolentino ADV, onde eu sempre falo ali a respeito de cultura, que é algo que me é muito caro, que eu tenho toda essa... valorizo bastante, e também a respeito dos direitos das pessoas, porque direitos são direitos, não é favor de ninguém. O Brasil tem sim uma das maiores cargas tributárias do mundo e nada mais justo que nós busquemos aí os nossos direitos, a educação, a cultura, a saúde, por meio desse justo pagamento em retribuição aos nossos impostos. Então tudo isso não é favor de ninguém, é obrigação, e a gente precisa conhecer, a gente precisa ter conhecimento da nossa cultura, dos nossos direitos, dos nossos deveres, e assim a gente se comportar enquanto cidadãos em favor de uma sociedade melhor. E suas redes sociais, Instagram? André Tolentino ADV. Sigam lá, joga André Tolentino ADV que vocês vão me achar. Ora, hoje eu queria agradecer aqui o André pela presença, pela terceira vez aqui. Queria agradecer ao Guzmão, a toda a equipe aqui do Estúdio 48, reforçar o pessoal também, agradecer aí as mensagens, a audiência, e reforçar, seguir nossas redes sociais, Pense Comigo Podcast no Instagram, se inscrever no Estúdio 48 Podcast, seguir as redes sociais do Estúdio também no Instagram, e também segue minhas redes sociais, Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde é D-I-E no final, e meus canais no TikTok, no YouTube O Sofredor. Muito obrigado a todos pela presença e até o próximo programa. Pense Comigo na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Valeu, pessoal.
E eu, escritor _ Carlos Araújo no Instagram e escritor @ qual que é mesmo no YouTube? Underline, escritor underline Carlos Araújo. Escritor _ Carlos Araújo. Tem hora que dá um branco na gente, né? Um vazio na cabeça. E eu agradeço a vocês a atenção de toda semana e de hoje também. Agradeço ao convidado André Tolentino pela presença. Agradeço também ao Guzmão, ali na parte técnica, ao Mozart, produtor, e a todos nós aqui. Muito obrigado, até a próxima edição. Contamos com você na semana que vem com mais um convidado ou convidada e mais histórias. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.